4 tipos de respiração para você recuperar-se física, emocional ou mentalmente. E um ingrediente especial do ar, o prana. É o nosso assunto hoje na série Autores e Yogis. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Tudo que estamos trazendo aqui no momento está nesse livro aí, A Chama do Coração, uma releitura das obras de Caio Miranda, que foi o primeiro escritor de yoga brasileiro. No vídeo anterior, estávamos falando do programa de exercícios do Caio Miranda para recuperação integral, física, emocional e mental. E aí ele falou dos exercícios respiratórios, da abstração mental, da imobilização da mente e do relaxamento induzido. Aqui nós estamos começando a entender melhor a primeira parte desse programa, que são essas 4 respirações. Então, ele nos fala que as 4 respirações fundamentais neste programa são a respiração profunda, a respiração completa, a respiração glandular e depois a respiração alternada. Diz ele que através desta série nós conseguimos condicionar a mente para o estado de imobilidade, propiciando seu repouso integral e consequente restauração, ao mesmo tempo em que as emoções cessam e o sistema nervoso se recupera por completo. Então vamos lembrar que ele está falando desta série de respirações dentro de um programa para esse fim de recuperação física, mental e emocional, conduzido por ele. E aí ele fala assim: não vamos nos deter no estudo esotérico das formas de respirar acima. Basta que o praticante verifique os maravilhosos efeitos sedativos e recuperadores que se fazem sentir logo nos primeiros dias desta prática. E aí também ele explica que a intenção não é você fazer as 4 respirações de uma vez, pelo menos a princípio, mas você começa primeiro na respiração profunda, depois você vai para a completa, depois você vai para a glandular e, por fim, a alternada. E ele diz que esta ordem, por si só, já guarda uma graduação importante para esses efeitos recuperadores no nosso organismo. E também diz que a gente só vai de uma para outra quando há total conforto e percepção de detalhes da anterior, da respiração, da primeira respiração, depois da segunda, depois da terceira, aí chega na quarta. Em geral, a gente trabalha várias respirações, por exemplo, numa aula de yoga. Não que isso não deva acontecer, mas nesse programa dele aqui, o que ele faz? Então, primeiro você vai passar um tempo fazendo respirações profundas. E você vai aprender a sair do modo mecânico e idealizado de respiração profunda. Você vai começar a perceber como que ela acontece no seu corpo, como que o seu corpo reage a ela, como que ela reage ao seu corpo e que estados ela pode levar você, até você ficar completamente íntimo, entender totalmente como que ela acontece e que ferramentas você tem à sua disposição em diversos aspectos enquanto você está trabalhando com ela. Então é quando você estiver nessa etapa que você vai poder passar, por exemplo, para a completa. Aí começa na profunda, então depois de toda essa familiaridade, iríamos para a completa e assim por diante. Então, se a gente seguir dessa maneira, nessa metodologia, quando chegarmos à respiração alternada, aí sim, e criarmos toda essa familiaridade com ela, essa compreensão,
Então, podemos começar a inserir a sequência numa mesma prática, ou talvez em cada prática optar por uma ou outra, conforme a necessidade premente naquele dia ou naquele momento. De toda forma, ele fala que depois que você começa a fazer esse trabalho, desde a primeira, se você deseja alcançar esse objetivo de recuperação, seja física, mental ou emocional, você vai ter que respirar com atenção e consciência o tempo todo. Então, você vai começar a trazer para a sua vida, para o seu cotidiano, apesar daquele momento que você terá ali para fazer esse trabalho específico, você vai precisar começar a trazer para a sua vida cotidiana, pelo menos em alguns momentos, e isso é gradativo, depois vai ficando por muito mais tempo na vida da gente, né? Essa consciência da respiração. E aí ele nos lembra da necessidade de paciência e cuidado com a mudança de hábito respiratório, assim como a mudança de qualquer outro hábito, muitas vezes dos piores para os melhores. Então trazemos um trechinho aqui do livro. Lembramos que as mudanças para novos hábitos salutares são lentas, como lento foi o processo de aquisição dos padrões comportamentais que levaram aos desequilíbrios psicológicos. Depois de passarmos toda uma vida adquirindo e repetindo hábitos prejudiciais à saúde, temos que nos dar tempo para as transformações positivas. Em geral, a gente quer para antes de ontem de manhã, não é? Continuando. Precisamos perseverar para que os novos hábitos substituam os velhos, num exercício diário de paciência e também determinação. Aí a gente pensa assim, tá, mas o que tem de tão especial na respiração? Chegamos no ponto do elemento especial presente no ar e no ato respiratório, conduzido pelo ato respiratório. Ouçamos o que está escrito lá no livro. A técnica destas respirações é simples. Todavia, para que a prática atinja a plenitude dos seus efeitos, é necessário sabermos que ao inspirar, no ato natural da respiração, não se absorve somente oxigênio, mas também prana, a energia cósmica que mantém a vida e a atividade do universo. Hoje mesmo eu ouvi um professor da neurociência comentando que quando você inspira oxigênio, você não inspira só a matéria dele, você inspira o campo magnético dele. E aí ele fala um pouco mais, e o que ele fala a gente vai também encontrar retratado no parágrafo de baixo. Enquanto o oxigênio vai para o sangue e ali é fixado pelos glóbulos vermelhos, o prana vai para o sistema nervoso, nutrindo e equilibrando-o para que ele possa desempenhar suas funções vitalizadoras no organismo. Ou seja, da mesma forma que o neurocientista que eu estava ouvindo estava falando, o oxigênio vai para o sangue e o prana, que é o campo magnético do oxigênio, que é a energia cósmica vital, vai para o sistema nervoso. Inclusive, esse neurocientista nos lembrava que a respiração também pela narina, ela tem uma importância grande na estimulação cerebral, porque aqui pelas narinas você consegue retirar o seu cérebro, né? Ele sai pelas suas narinas. Tem até é como se fosse um ralinho de chuveiro ali, numa determinada região, que também depois a gente vai ver que tem ligação com a pineal, e por onde o cérebro sai.
Bom, então continuando aqui, voltando para as coisas mais assim, né? A falta de prana produz o quê? Debilidade nervosa e enfermidades que vão decorrer dessa debilidade nervosa, porque é justamente o sistema nervoso que vai ser alimentado pelo prana. Essa energia vem do Sol, o prana vem do Sol e alimenta toda a vida no planeta. Sementes germinam por causa do prana, vegetais crescem e frutificam por causa do prana, animais vivem e os astros gravitam em suas órbitas, sustentados também pelo prana. E aqui tem mais umas informações muito assim, importantes. No livro diz: no homem, toda atividade vital, física, nervosa, emocional e mental é produzida por prana, que em termos ocidentais poderia ser denominado Espírito Santo ou energia criadora de Deus. É isso que a gente inspira, junto com oxigênio, com nitrogênio, com outros gases, também com partículas, dependendo do lugar onde estamos, enfim. Né? Mas está aí o Espírito Santo, a energia criadora de Deus, ou o prana, garantido na nossa respiração consciente. Por quê? Tem um outro trechinho aqui em que ele explica por que a respiração consciente é tão importante assim para essa nutrição. E aí, continuando, para manter nossa vida, o prana encontra-se no ar em forma de glóbulos vitais e são absorvidos na respiração. Esses vórtices de prana, ou seja, os glóbulos vitais, como ele disse, são, por força de poderosa lei oculta, obedientes à firme vontade humana. E deste extraordinário fato provém todos os chamados milagres. Bom, então aqui para mim fica muito claro por que uma importância tão grande, além das questões da saúde física, de se investir na respiração consciente. Continuando. Se conhecermos as leis operativas da energia básica do universo, e aí ele já vem também com as leis universais, realizaremos coisas inimagináveis a partir da respiração. Mas aí lembra que ele está fazendo aqui um plano de recuperação física, mental, emocional? Ele diz: entretanto, apesar de tudo isso que o prana pode fazer e que você pode desenvolver com ele, iremos utilizar aqui o prana unicamente para nos reabastecer de força vital e assim restabelecer o nosso equilíbrio subjetivo, nervoso, emocional, mental, consequentemente físico também. E aí, vocês gostaram? Maravilhoso, não é? Eu fico feliz de fazer essa leitura, de gravar essa leitura, de ler esse assunto, de questionar, de compreender, enfim. É uma área que eu realmente amo. Quando eu estou fazendo algum trabalho com yoga, realmente eu estou fazendo algo que eu gosto muito, que eu gosto total. No próximo, nós queremos trazer as posturas ou os asanas para essas práticas respiratórias aí recomendadas pelo Caio Miranda. Se você ainda não me conhece, eu sou Valéria Ribeiro, aqui do Hatha Yoga Terapêutica. Beijíssimo no seu coração, paz e luz. Namastê.